Tá gravando? E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui com a minha xará, a Vânia, que também é coach, só que ela é nutricionista também. Exatamente. E aí, assim, eu resolvi fazer uma série de vídeos com outros profissionais, porque fica só eu, aparecendo só eu falando, né? Que eu quero que vocês vejam que existe mais pessoas nessa luta para emagrecer. Então eu trouxe a Vânia para ela estar falando da parte da nutrição, apesar dela ser coach também, ela conhecer toda essa parte, mas eu queria que ela, né, desse esse parecer. Mas primeiro se apresentar. Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Vânia Freitas, né? Eu sou nutricionista já há 13 anos e já tenho um pouquinho aí de experiência na área de emagrecimento. Já atuei em vários setores da nutrição, né? É válido falar também que a nutrição não é só consultório. Hoje a gente tem a nutrição esportiva, a nutrição comportamental, a nutrição de produção, que trabalha com as empresas, né? Com a refeição coletiva. Tem a nutrição de vigilância sanitária, de fiscalização, né? Então hoje são vários setores aí na área da nutrição. Quando a gente se forma, a gente escolhe uma área em que quer seguir, né? Além do consultório, que é a nutrição clínica em si. Então, assim, na área de emagrecimento eu já tenho bastante experiência, porque eu já atuei em consultório e já atuei também em outros setores. Então, quando a gente está mesmo na refeição coletiva, em que não existe a restrição, não existe dieta hipocalórica nem hipercalórica, a gente tem que trabalhar com os colaboradores dessa empresa e a gente tem que ter o cuidado também com a questão da obesidade, certo? Diz pra mim, Vânia, assim, falando de emagrecimento, né, porque nós atuamos nessa área, o que a nutrição contribui? Então, a nutrição como ciência dos alimentos, ela contribui na questão da saúde, né? Se você conhece os alimentos, se você se alimenta bem de forma saudável, de forma consciente, você, se estiver no nível de obesidade, já que a gente está falando de emagrecimento, você automaticamente vai se adaptar, vai ter uma alimentação saudável e, em consequência disso, você vai eliminar peso e vai emagrecer. Mas assim, como leiga do assunto, se eu pegar a dieta da minha vizinha, eu posso usar em mim? Não, a dieta é personalizada, tá? O que a gente pode fazer é orientação alimentar, que serve como todo. Alimentação saudável, que serve para você, para os seus filhos, para todas as pessoas que hoje você tem dentro da sua casa e que você queira oferecer uma alimentação saudável. Mas dieta, plano alimentar, ele deve ser personalizado. Por quê? Porque você tem o seu biotipo, você tem o seu, a sua questão metabólica, né? A sua taxa metabólica basal, tem a sua altura, tem a sua idade, o seu peso atual. Tudo isso são dados que a gente precisa aferir e ter isso daí para montar uma dieta. Então não é simplesmente você pegar uma dieta da revista ou a dieta da sua amiga e simplesmente sair por aí fazendo dieta, tá? Por isso que dieta milagrosa não resolve, porque seria uma só para todo mundo e cada pessoa tem um organismo, certo? E a nutrição, que mais assim que a nutrição pode trazer de benefício, além de emagrecer, né? Porque a gente fala só emagrecer, mas é só isso que a nutrição faz. Não. Hoje em dia, o que acontece? Os alimentos, eles podem sim, né, e colaboram, isso é comprovado cientificamente, na questão de patologias, na questão de manutenção aí da saúde como um todo, desde a fase da infância, né, até a fase aí da melhor idade, né, a terceira idade de hoje, para que você realmente tenha uma vida saudável. Então, não só falando de emagrecimento, mas falando de vida no geral. Né? O organismo, ele é feito para se alimentar. Então, a gente precisa, sim, consumir os alimentos, mas saber que tipo de alimento consumir. Isso é muito importante, né? Sim. Assim, na sua opinião, qual é a maior dificuldade que os seus clientes têm? Hoje, eu acho que é a correria do dia a dia, né? A correria que as pessoas têm aí em relação a se alimentar no trabalho, os intervalos curtos, a vida corrida que cada um leva, principalmente aqueles que estão em cidades maiores, né? Em polos maiores, mas ainda mais a questão da variedade da indústria. Né? Antigamente a gente tinha poucos alimentos disponíveis, os nossos avós, os nossos antepassados, eles tinham pouca variedade, mas eles tinham alimentos mais saudáveis. Não precisa não, pode fechar. Eles tinham alimentos mais saudáveis. Hoje, o que eu vejo? A indústria é muito variada, tem muitos alimentos aí disponíveis, de fácil acesso, mas são alimentos que não contribuem para a nossa saúde. Então, acho que isso é a maior dificuldade. Tá certo. Dentro da sua experiência, como nutricionista, né? Agora você tem mais experiência nesse assunto porque você também é coach, né? Mas dentro da sua experiência como nutricionista, você acha que o estado mental interfere no processo de emagrecimento? Interfere sim, porque olha,
antes de ser coach, atuando apenas como nutricionista, eu já me frustrei várias vezes em relação ao consultório, né? Em relação a você realmente fazer toda aquela anamnese, todo o processo do cliente te procurar, né? O paciente, no caso, te procurar e assim, eu me submeter a toda a avaliação, passar aquela dieta e nunca mais o paciente voltar, nem que seja para o retorno. E por que eu vejo que isso acontece? Porque quando a gente simplesmente passa a dieta e ele vai embora com um simples papel, você não tem mais o acompanhamento disso. Então ele está ali sozinho, ele vai fazer se ele quiser. E como coach, não, você tem a oportunidade de acompanhar o seu cliente, né? Indiretamente você está ali com ele o tempo todo, sim, até por conta da facilidade de hoje em dia, de você ter um grupo do WhatsApp, de você ter acesso à internet a todo momento, dele estar junto com vocês nas suas redes sociais. Então, assim, hoje é mais fácil trabalhar a mente da pessoa do que simplesmente a nutrição em si. Você querer pregar o emagrecimento sem cuidar primeiro da mente da pessoa, né? Então eu falo assim, a cabeça é tudo. E o coaching agrega muito porque é a ciência da nutrição. Então assim, a gente consegue trabalhar o psicológico e mente e corpo juntos, né? Então assim, é bem importante a questão. Acredito que contribui muito. Viu, gente? Quando eu falo, tem mais alguém aqui atestando em cima. Cabeça é tudo, gente. Exatamente. Você quer deixar mais algum recado, mais alguma orientação que você acha que é importante para quem quer emagrecer? Então, em primeiro lugar, né, a querer mudar, eu acho que é o primeiro passo. Você reconhecer que você precisa cuidar da sua saúde, independente de estar obeso ou não, né? Porque o que você quer daqui para frente? Daqui 5 anos, como você quer estar? Você quer estar saudável para acompanhar seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, as pessoas que você mais ama. Eu gosto muito de trabalhar principalmente com as pessoas que você, né, que você mais ama, que você tem mais apreço, para que realmente isso entre na cabeça de todas as pessoas. Então, assim, como que você quer estar? Se você quer estar saudável, a primeira coisa que você tem que fazer é querer mudar. Né? Então a gente trabalha com essa motivação, com esse pensamento em primeiro lugar, para depois você conseguir mudar os seus hábitos realmente, né? Primeiro você muda o seu comportamento, para a partir desse comportamento você adquirir novos hábitos saudáveis e isso servir para a vida toda, tá? Então assim, é bem importante fazer essa escadinha, né, de escolhas, né? Então assim, é escolha, não é simplesmente a questão de tratar a obesidade, mas a questão de você cuidar da sua vida, de ter uma vida saudável e um futuro melhor, né? Então é esse recado que eu tenho que deixar para todo mundo. Eu completaria assim, né? O primeiro, como ela falou, é você querer. O segundo é pedir ajuda, né? Porque realmente mudar não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo mudava, não precisava de nutricionista, a gente não precisava de personal trainer, não precisava de coach, não precisava de psicólogo, não precisava de nada, né? A gente tem as nossas limitações como seres humanos, a gente tem nossos pensamentos, nossas dificuldades, tem a realidade pessoal de cada um, né? Como você falou, turbulência, questões familiares, questões emocionais, e não tem problema nenhum em pedir ajuda, né? Seja para um vizinho, seja para o seu médico, seja para uma nutricionista, seja para uma coach, para um psicólogo. Peça ajuda, não fique sofrendo, não fique esperando um milagre acontecer, criarem um remédio, né? Amanhã eu acordar magra, né? E a nossa preocupação não é nem com a estética, né? Do que a gente está falando? A gente está falando de saúde. Tá? Porque mesmo que você tome hoje qualquer tipo de remédio que você tenha aí disponível no mercado, né? Eu falo de fármaco mesmo, falando de drogas medicamentosas. Se você não estiver com a cabeça focada, se você não estiver justamente com essa mente em que a gente diz para vocês que tem que fazer essa mudança primeiro mentalmente, não adianta tomar o remédio. Vai acontecer o efeito sanfona, vai acontecer um outro problema de saúde. Então, assim, você cuida da sua estética e piora uma outra questão na sua saúde. Então, tem que ter cuidado com isso também. Questão de remédios, de dietas milagrosas, até mesmo se submeter a uma cirurgia estética e perder todo o resultado, né? Então, como profissional, eu sei, já convivi com pessoas que submeteram a isso, sofreram numa mesa de cirurgia, fazendo uma cirurgia bariátrica, mas que não tiveram um acompanhamento psicológico, não tiveram a questão da mentalização, dessa mudança toda de comportamento e que hoje não tem mais esse resultado. Pelo contrário, né? Desenvolvem uma outra compulsão, um outro tipo de vício. Eu costumo dizer que o menos pior que pode acontecer é voltar a engordar.
né? Mas infelizmente não acontece só isso. Você pode desenvolver a compulsão por álcool, drogas, Exatamente. entrar em depressão profunda, né? Porque não tratou o que a gente sempre fala no coach, a causa da obesidade, né? Você, a raiz, né? A raiz da obesidade. Você entrou num comportamento de comer acima do necessário, do seu limite, por algum motivo, muito provavelmente uma questão emocional, né? E aí, se você não tratar essa questão emocional, se você não tratar os seus comportamentos, se você não tomar consciência do que você faz, do que você come, de como você pensa, de como você sente, você não vai ter transformação. Por isso que o método, né, existe outros coaches de emagrecimento, mas o método que nós, né, nos especializamos chama-se coach de emagrecimento consciente, né? Porque é justamente trazer a consciência. Quando você comer consciente que você está comendo. Quando você estiver triste, você saber que você está triste. E eu estou triste, não vai ser a comida que vai aliviar a minha tristeza, né? Eu vou ter consciência que se eu quero emagrecer, eu tenho que, não posso ser sedentário, eu tenho que procurar algo que me agrade. Não existe só academia, né? Então, assim, quero muito agradecer a Vânia, né, por ter fazer essa entrevista. Eu que agradeço. O meu objetivo é trazer outros profissionais que trabalham com emagrecimento, né, para que vocês entendam, assim, que existe uma corrente de profissionais se preparando para ajudar, né, mas que você precisa ir atrás, né, eles não vão bater na porta da sua casa para te oferecer ajuda, né, até porque eu só posso ajudar quem quer ser ajudado. Okay? Isso é verdade. E se esse é o seu objetivo, você quer ajuda, entre em contato com nós, eu vou deixar na descrição o meu contato da Vânia, né? E aí a gente terá o maior prazer em estar conversando com vocês, explicando o nosso trabalho, né? Como que funciona, como que a gente realmente pode levar para vocês qualidade de vida e felicidade. Tudo bem? Exato. Obrigada. Obrigada a você. Tchau, gente. E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui com a minha xará, a Vânia, que também é coach, só que ela é nutricionista também. Exatamente. E aí, assim, eu resolvi fazer uma série de vídeos com outros profissionais. Porque fica só eu, aparecendo só eu falando, né? Que eu quero que vocês vejam que existe mais pessoas nessa luta para emagrecer. Então, eu trouxe a Vânia para ela estar falando da parte da nutrição. Apesar dela ser coach também, ela conhecer toda essa parte, mas eu queria que ela, né, desse esse parecer. Mas primeiro se apresentar. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Vânia Freitas, né? Eu sou nutricionista já há 13 anos e já tenho um pouquinho aí de experiência na área de emagrecimento. Já atuei em vários setores da nutrição, né? É válido falar também que a nutrição não é só consultório. Hoje a gente tem a nutrição esportiva, a nutrição comportamental, a nutrição de produção, que trabalha com as empresas, né, com a refeição coletiva. Tem a nutrição de vigilância sanitária, de fiscalização, né? Então hoje são vários setores aí na área da nutrição. Quando a gente se forma, a gente escolhe uma área em que quer seguir, né? Além de um consultório, que é a nutrição clínica em si. Então, assim, na área de emagrecimento eu já tenho bastante experiência, porque eu já atuei em consultório e já atuei também em outros setores. Então, quando a gente está mesmo na refeição coletiva, em que não existe a restrição, não existe dieta hipocalórica nem hipercalórica, a gente tem que trabalhar com os colaboradores dessa empresa e a gente tem que ter o cuidado também com a questão da obesidade, certo? Diz pra mim, Vânia, assim, falando de emagrecimento, né, porque nós atuamos nessa área, o que a nutrição contribui? Então, a nutrição como ciência dos alimentos, ela contribui na questão da saúde, né? Se você conhece os alimentos, se você se alimenta bem de forma saudável, de forma consciente, você, se estiver no nível de obesidade, já que a gente está falando de emagrecimento, você automaticamente vai se adaptar, vai ter uma alimentação saudável e, em consequência disso, você vai eliminar peso e vai emagrecer. Mas assim, como leiga do assunto, se eu pegar a dieta da minha vizinha, eu posso usar em mim? Não. A dieta é personalizada, tá? O que a gente pode fazer é orientação alimentar, que serve como todo. Alimentação saudável, que serve para você, para os seus filhos, para todas as pessoas que hoje você tem dentro da sua casa e que você queira oferecer uma alimentação saudável. Mas dieta, plano alimentar, ele deve ser personalizado. Por quê? Porque você tem o seu biotipo, você tem o seu, a sua questão metabólica, né? A sua taxa metabólica basal, tem a sua altura, tem a sua idade, o seu peso atual. Tudo isso são dados que a gente precisa aferir e ter isso daí para montar uma dieta. Então não é simplesmente você pegar uma dieta da revista ou a dieta da sua amiga e simplesmente sair por aí fazendo dieta, tá? Por isso que dieta milagrosa não resolve, porque seria uma só para todo mundo e cada pessoa tem um organismo.
Certo. E a nutrição, que mais assim que a nutrição pode trazer de benefício, além de emagrecer, né? Porque a gente fala só emagrecer, mas é só isso que a nutrição faz. Não. Hoje em dia, o que acontece? Os alimentos, eles podem sim, né, e colaboram, isso é comprovado cientificamente, na questão de patologias, na questão de manutenção aí da saúde como um todo, desde a fase da infância, né, até a fase aí da melhor idade, né, terceira idade de hoje, para que você realmente tenha uma vida saudável. Então, não só falando de emagrecimento, mas falando de vida no geral. Né? O organismo, ele é feito para se alimentar. Então, a gente precisa, sim, consumir os alimentos, mas saber que tipo de alimento consumir. Isso é muito importante, né? Sim. Assim, na sua opinião, qual é a maior dificuldade que os seus clientes têm? Hoje, eu acho que é a correria do dia a dia, né? A correria que as pessoas têm aí em relação a se alimentar no trabalho, os intervalos curtos, a vida corrida que cada um leva, principalmente aqueles que estão em cidades maiores, né? Em polos maiores, mas ainda mais a questão da variedade da indústria. Né? Antigamente a gente tinha poucos alimentos disponíveis, os nossos avós, os nossos antepassados, eles tinham pouca variedade, mas eles tinham alimentos mais saudáveis. Não precisa não, pode fechar. Eles tinham alimentos mais saudáveis. Hoje, o que eu vejo? A indústria é muito variada, tem muitos alimentos aí disponíveis, de fácil acesso, mas são alimentos que não contribuem para a nossa saúde. Então, acho que isso é a maior dificuldade. Tá certo. Dentro da sua experiência, como nutricionista, né? Agora você tem mais experiência nesse assunto porque você também é coach, né? Mas dentro da sua experiência como nutricionista, você acha que o estado mental interfere no processo de emagrecimento? Interfere sim, porque olha, antes de ser coach, atuando apenas como nutricionista, eu já me frustrei várias vezes em relação ao consultório, né? Em relação a você realmente fazer toda aquela anamnese, todo o processo do cliente te procurar, né? O paciente, no caso, te procurar e assim, eu me submeter a toda a avaliação, passar aquela dieta e nunca mais o paciente voltar, nem que seja para o retorno. E por que eu vejo que isso acontece? Porque quando a gente simplesmente passa a dieta e ele vai embora com um simples papel, você não tem mais o acompanhamento disso. Então ele está ali sozinho, ele vai fazer se ele quiser. E como coach, não, você tem a oportunidade de acompanhar o seu cliente, né? Indiretamente você está ali com ele o tempo todo, até por conta da facilidade de hoje em dia, de você ter um grupo do WhatsApp, de você ter acesso à internet a todo momento, dele estar junto com vocês nas suas redes sociais. Então, assim, hoje é mais fácil trabalhar a mente da pessoa do que simplesmente a nutrição em si. Você querer pregar o emagrecimento sem cuidar primeiro da mente da pessoa. Né? Então eu falo assim, a cabeça é tudo. E o coaching agrega muito porque é a ciência da nutrição. Então assim, a gente consegue trabalhar o psicológico e mente e corpo juntos, né? Então assim, é bem importante a questão. Acredito que contribui muito. Viu, gente? Quando eu falo, tem mais alguém aqui atestando em cima. A cabeça é tudo, gente. Exatamente. Você quer deixar mais algum recado, mais alguma orientação que você acha que é importante para quem quer emagrecer? Então, em primeiro lugar, né, a querer mudar, eu acho que é o primeiro passo. Você reconhecer que você precisa cuidar da sua saúde, independente de estar obeso ou não. Né? Porque o que você quer daqui para frente? Daqui 5 anos, como você quer estar? Você quer estar saudável para acompanhar seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, as pessoas que você mais ama. Eu gosto muito de trabalhar principalmente com as pessoas que você, né, que você mais ama, que você tem mais apreço, para que realmente isso entre na cabeça de todas as pessoas. Então, assim, como que você quer estar? Se você quer estar saudável, a primeira coisa que você tem que fazer é querer mudar. Né? Então a gente trabalha com essa motivação, com esse pensamento em primeiro lugar, para depois você conseguir mudar os seus hábitos realmente, né? Primeiro você muda o seu comportamento, para a partir desse comportamento você adquirir novos hábitos, hábitos saudáveis, e isso servir para a vida toda, tá? Então assim, é bem importante fazer essa escadinha, né, de escolhas, né? Então assim, é escolha, não é simplesmente a questão de tratar a obesidade, mas a questão de você cuidar da sua vida, de ter uma vida saudável e um futuro melhor, né? Então é esse recado que eu tenho que deixar para todo mundo. Eu completaria assim, né? Primeiro, como ela falou, é você querer. Segundo, é pedir ajuda, né? Porque realmente mudar não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo mudava, não precisava de nutricionista,
A gente não precisava de personal trainer, não precisava de coach, não precisava de psicólogo, não precisava de nada, né? A gente tem as nossas limitações como seres humanos, a gente tem nossos pensamentos, nossa dificuldade, tem a realidade pessoal de cada um, né? Como você falou, turbulência, questões familiares, questões emocionais. E não tem problema nenhum em pedir ajuda, né? Seja para um vizinho, seja para o seu médico, seja para uma nutricionista, seja para uma coach, para um psicólogo. Peça ajuda, não fique sofrendo, não fique esperando um milagre acontecer, criarem um remédio, né? Amanhã eu acordar magra, né? E a nossa preocupação não é nem com a estética, né? Do que a gente está falando? A gente está falando de saúde. Tá? Porque mesmo que você tome hoje qualquer tipo de remédio que você tenha aí disponível no mercado, né? Eu falo de fármaco mesmo, falando de drogas medicamentosas. Sim. Se você não estiver com a cabeça focada, se você não estiver justamente com essa mente em que a gente diz para vocês que tem que fazer essa mudança primeiro mentalmente, não adianta tomar o remédio. Vai acontecer o efeito sanfona, vai acontecer um outro problema de saúde. Então, assim, você cuida da sua estética e piora uma outra questão na sua saúde. Então, tem que ter cuidado com isso também. Questão de remédios, de dietas milagrosas, até mesmo se submeter a uma cirurgia estética e perder todo o resultado, né? Sim. Então, como profissional, eu sei, já convivi com pessoas que submeteram a isso, sofreram numa mesa de cirurgia, fazendo uma cirurgia bariátrica, mas que não tiveram um acompanhamento psicológico, não tiveram a questão da mentalização, dessa mudança toda de comportamento e que hoje não tem mais esse resultado. Pelo contrário, né? Desenvolvem uma outra compulsão, um outro tipo de vício. Eu costumo dizer que o menos pior que pode acontecer é voltar a engordar. Mas infelizmente não acontece só isso. Você pode desenvolver a compulsão por álcool, drogas, entrar em depressão profunda, né? Porque não tratou o que a gente sempre fala no coach, a causa da obesidade, né? A raiz da obesidade. Você entrou num comportamento de comer acima do necessário, do seu limite, por algum motivo, muito provavelmente uma questão emocional. Né? E aí, se você não tratar essa questão emocional, se você não tratar os seus comportamentos, se você não tomar consciência do que você faz, do que você come, de como você pensa, de como você sente, você não vai ter transformação. Por isso que o método, né, existe outros coaches de emagrecimento, mas o método que nós, né, nos especializamos chama-se coach de emagrecimento consciente. Né? Porque é justamente trazer a consciência. Quando você comer consciente que você está comendo. Quando você estiver triste, você saber que você está triste. E eu estou triste, não vai ser a comida que vai aliviar a minha tristeza, né? Eu vou ter consciência que se eu quero emagrecer, eu tenho que, não posso ser sedentário, eu tenho que procurar algo que me agrade. Não existe só academia, né? Então, assim, eu quero muito agradecer a Vânia, né, por ter fazer essa entrevista. Eu que agradeço. O meu objetivo é trazer outros profissionais que trabalham com emagrecimento, né, para que vocês entendam, assim, que existe uma corrente de profissionais se preparando para ajudar, né, mas que você precisa ir atrás, né, eles não vão bater na porta da sua casa para te oferecer ajuda, né, até porque eu só posso ajudar quem quer ser ajudado. Okay? Isso é verdade. E se esse é o seu objetivo, você quer ajuda, entre em contato com nós, eu vou deixar na descrição o meu contato da Vânia, né? E aí a gente terá o maior prazer em estar conversando com vocês, explicando o nosso trabalho, né? Como que funciona, como que a gente realmente pode levar para vocês qualidade de vida e felicidade. Tudo bem? Exato. Obrigada. Obrigada a você. Tchau, gente!